Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Coronel do Exército agora pega o Supremo de surpresa e Moraes não esperava isso. Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esta live aqui. Uma verdadeira bomba agora no dia de hoje. Eu já peço você o seu like, o seu compartilhamento. Já peço a você se inscreva aí, verifica aí o sininho de notificações se você está inscrito aqui no canal, porque o algoritmo aí tem desinscrito as pessoas aqui. Eu não sei o que está acontecendo, né? Antes de iniciar essa bomba aí que caiu agora lá em Brasília, vem comigo na matéria aqui, família, e vamos entender o que está acontecendo. Dia 16, nós estaremos indo até Copacabana. Se você puder nos ajudar aí, qualquer valor será o maior evento fora barbudo da história. Então nos ajude aí, eu vou colocar aqui o Pix na tela, quem puder aí nos ajude, beleza? É dia 16. Tem uns militontos aí que continua mandando 13 centavos, 10 centavos, 1 centavo, achando que isso vai me desanimar, de forma alguma, muito pelo contrário, né? Eu não vou desistir. Cada vez que esses militontos mandam Pix para mim aqui de 13 centavos, mais feliz eu fico, porque aí vai dar para pagar pelo menos o picolé. Família, vamos entrar aqui então na matéria aqui. A cobra tá fumando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando, o trem tá feio. A situação está ficando delicada. O apito final foi dado, o cerco foi fechado, Bolsonaro dá o checkmate e o careca vai cair, família. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Não adianta. Toda ditadura, família, quando ela tá chegando ao fim, ei, preste atenção aqui, gente. Preste atenção, pessoal. Meu Deus do céu. Toda ditadura, preste atenção, gente, preste atenção. Toda ditadura, quando ela chega nos estágios finais dela, quando ela tá na portinha ali, na berolinha para cair, ela pega força e tenta todas as suas fichas. Tenta de tudo e quanto é forma. E as últimas tentativas aí, né? Todo mundo sabe que é a tentativa de acusar Bolsonaro de um crime que não existe. É agora o Eduardo Bolsonaro. Então eles estão tentando pegar fôlego aí para ir para cima. Né? Porque eles sabem que já era. Acabou o Partido das Trevas. Não tem mais solução para esse partido. O Barbudo tá aí falando que... porque agora que ele ficou sabendo que o ovo tá caro. Mentira! É uma mentira em cima da outra, família. Esse cara, ele é debochado, ele tá destruindo a nação brasileira, mas esse cara vai sair de lá, pode ter certeza. Dia 16 nós vamos pra rua pra pedir isso. Vai mudar, o jogo já tá mudando, o chicote já mudou de mão. Infelizmente tem pessoas aí que ficam falando que não vai dar em nada, né? Mas se você for ouvir esse tipo de pessoa, são os desinformadores digitais. Os desmotivadores digitais. É a nova classe que tem aqui no YouTube. Tem a nova classe aí, que é aqueles que entram aqui e falam, não, já era, não tem mais jeito, acabou, virou Venezuela. Não virou não, meu irmão. Ainda não. Ainda não. O dia que o Brasil virar Venezuela, o carnaval acaba. Pergunta se lá na Venezuela tem carnaval. Não tem. Na Venezuela não tem carnaval. O dia que essa birosca aqui virar Venezuela, você acha que quando a barriga doer, quando a lata bater vazia em casa, a barriga doer, você acha que esse povo vai pular carnaval? Você acha que vai ter ânimo para ir pular carnaval, a festa da carne, né? Para não falar outra coisa aqui, né? Não falar outra coisa aqui, adoração aqui que é feita no carnaval, não vou entrar nesse mérito aqui, para não dar embalai de gato todo aí. Mas vamos ouvir aqui, rapidinho. Nós vamos falar desse coronel aí. Preste atenção, o coronel soltou uma dinamite, família. É isso mesmo. Tenente coronel surpreende e denuncia Moraes. Papai! Meu amigo, muitos estão se levantando aí. É os levantes da última hora. Entra comigo e dá o like aí, pessoal. Senta o dedo no like, gente. Não esquece, não. Então, o coronel, eu vou ler aqui a notícia... né? Eu vou ler aqui a notícia e a gente vai entrar aqui. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês verem, mas primeiro eu vou ler aqui a notícia para você entender o que está acontecendo. Tenente Coronel surpreende
Deixa eu ver se isso aqui tá no máximo aqui. Ah, não tá. Tenente-coronel surpreende e denuncia Moraes como testemunha no STF. A gente vai pautar isso aqui, você vai ficar perplexo, pasmo com essa notícia. É surreal, é inacreditável. O seu canal virou Venezuela. Só vive pedindo Pix. Ô Celso, eu só peço Pix aqui para viagem, ô Celso. O Pix aqui não é para comprar feijão, igual você usa o seu Bolsa Família aí para você comprar feijão, jogar no Tigrinho, né? Né não, aqui eu uso é para mim viajar, para levar informação para vocês aí. Beleza, Celso? Então, pelo jeito aí, você tá caindo de paraquedas aqui, meu filho, que você não me conhece, não. Né? Ah, em pleno... A hora dessa, o cara veio falar aqui que é... Vamos continuar aqui. Vamos ouvir aí a Bárbara. Galera, o Braga Neto tá preso há mais de 2 meses. E essa aqui foi a declaração do advogado dele esta semana. Claro, eu acho que tem que ter um cuidado com esse processo que está só começando. E que a defesa, e que eu vou pontuar isso várias vezes, eu não tive o direito de defesa assegurado. Eu tive acesso aos autos, pedi para meu cliente ser ouvido, o Ministério Público e Polícia Federal. Para que ouvir, né? Para que ter o trabalho de ouvir quem está sendo investigado? Imagina, que bobagem. É surreal. Mas se é para falar em declaração de advogados, eu tenho outra bem forte, que é a do advogado do Bolsonaro respondendo à pergunta se ele iria pedir a anulação da delação do Cid. Evidentemente que sim. O surpreendente é que eu tenha que pedir a anulação. E o mais surpreendente é que é o seguinte, como eu disse, nós estamos tratando de um processo de golpe de Estado que seria um golpe no Estado democrático. Um golpe na democracia. Mas, curiosamente, quando nós estamos vendo o que se sucedeu a respeito dessa delação, cadê os juristas? Cadê? Cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Cadê? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Não se enganem, a jurisprudência do julgamento do Collor influenciou o Brasil por 20 anos. Essa também vai influenciar. Então, nós precisamos ter cuidado, porque é grave o que está acontecendo. E aí, grupo Prerrogativas? Grupo de advogados que militou juridicamente contra os tais abusos da Lava Jato. Vocês estão caladinhos, hein? Por quê? Pergunta muito retórica. E galera, para quem ainda não entendeu, a polícia mandou prender o Cid porque ele fez a delação e depois vazou o áudio confirmado por ele, onde ele dizia que estava sendo coagido a dizer coisas que a Polícia Federal queria ouvir. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Pela lei, a delação estaria anulada e fim. Mas Alexandre, mega benevolente ele, decidiu dar mais uma chance. Aí ele mesmo foi lá falar com o Cid e então aconteceu o que vocês viram. Mas fica tranquilo, a democracia está sendo salva. Portanto, não atrapalha. Galera, eu fiquei chocada com as últimas coisas que rolaram nessa última temporada da saga para salvar a democracia. Gravei pra família. Eu falei tudo que eu queria sem nenhum... Pessoal, preste atenção aqui nesse vídeo aqui, ó, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu ver se você tá na agulha aqui pra me mostrar já. Você vai ficar perplexo, pasmo e ao mesmo tempo assustado, né? Vou colocar aqui, ó. Preste atenção. Unidos Mike Johnson, depois de mandar um duro ultimato. Preste atenção, é o ultimato que está sendo enviado para o Careca. Preste atenção. O presidente do Congresso dos Estados Unidos, Mike Johnson, depois de mandar um duro ultimato para a alta cúpula da Polícia Federal no Brasil, ao expressar enorme preocupação com o avanço da corrupção brasileira, promovida por juízes da Suprema Corte que estão até mesmo aliados a facções criminosas. De acordo com relatos do presidente Johnson, Moraes teria entrado com pedido de prisão contra a deputada Paula Belmonte, que expôs vários escândalos do ministro que fez com que Alexandre expedisse uma ordem de prisão para a deputada. Johnson
Johnson, que sugeriu à Casa Branca para aprovar uma resolução contra o Brasil devido à corrupção desenfreada promovida pela Suprema Corte brasileira. Deputados americanos também corroboram a proposta do presidente da Câmara dos Estados Unidos. E na terra do tio Sam, o legislativo americano é temido até pela Casa Branca, que propôs aprovar no Congresso americano impor sanções ao Brasil devido aos crimes cometidos por autoridades brasileiras. Segundo Johnson, que recebeu informações de que Alexandre de Moraes teria contatado a Interpol para expedir uma ordem de extradição para a deputada Paula Belmonte e recebeu um belo de um não pelo chefe da Interpol na América do Sul, delegado Rodrigo Bartolomei, mas que Moraes teria entrado com a ação para extraditar a deputada que está atualmente respaldada pela lei dos Estados Unidos ao ficar sob proteção do Congresso norte-americano. Paula também denunciou Moraes no FBI ao entregar que Alexandre ameaçou agentes da Polícia Federal para espionar em solo norte-americano brasileiros que denunciaram a corrupção dentro da Suprema Corte, onde acusaram ministros do STF de vender sentenças milionárias, já que grandes empresários que foram condenados no Brasil e pagaram bilhões de reais, eles também foram condenados pela justiça norte-americana. Mas aqui no Brasil, os criminosos foram beneficiados pelo Supremo Tribunal Federal. Lá nos Estados Unidos, não. A Odebrecht devolveu bilhões de dólares, assim como outras empresas brasileiras que foram expulsas da terra do tio Sam. Mas aqui no Brasil, essas mesmas empresas já ganharam contratos bilionários com o governo do ex-presidiário, graças à benevolência da nossa Suprema Corte. Um dos motivos que levou o presidente Johnson a pedir a prisão de Alexandre de Moraes, algo inédito, já que Johnson, além de ser um ex-agente sênior do FBI, onde teve que combater cartéis, principalmente no exterior, que recentemente capturou um membro do PCC que lava dinheiro para a facção criminosa, além de ser responsável por distribuir propinas. Em acordo firmado com a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, ao revelar que juízes brasileiros teriam se beneficiado junto a políticos para favorecer empresas que servem de fachada para a facção. E como o FBI cortou qualquer relação com o governo brasileiro, passando até por cima da Casa Branca, a pedido do Congresso americano, para não entregar às autoridades do Brasil esse integrante da facção que delatou pessoas poderosas da administração brasileira. Até porque, se chegasse a ser extraditado, provavelmente acabaria morto, pois até mesmo a CIA pediu para interrogar o sujeito em uma cooperação entre agências. Ao menos, ficamos sabendo de nomes que estão na lista de pagamentos da maior facção do país. O policial federal Sanderson, após ser ameaçado de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, revelou que esteve participando de uma reunião com o chefão do FBI Christopher Wray e também pelo delegado Rodrigo Bartolomei, que viajou para os Estados Unidos a fim de entregar pessoalmente ao diretor todos os esquemas de corrupção do ministro do Supremo, incluindo a coação de policiais federais que denunciaram Alexandre, afirmando que o atual chefe da Polícia Federal foi subornado pelo ministro para que cedesse à PF a fim de cumprir ordens absurdas totalmente ilegais a mando de Moraes. O delegado trabalhou ao lado do diretor-geral para derrubar um cartel que estaria operando no Brasil, mas após esse governo de bandidos subir ao poder, o ex-presidiário e sua quadrilha mandou que os agentes que estavam operando no país numa força-tarefa organizada para combater o tráfico e políticos corruptos que estão na folha de pagamento de facção, os agentes foram expulsos pelo ministro Alexandre de Moraes, que enterrou essa força-tarefa. O delegado teria pedido indiciamento do ministro na Polícia Federal quando a PF ainda combatia a corrupção e tinha autonomia para combater os poderosos. Bartolomei foi ousado o suficiente para pedir um mandado de prisão de Alexandre, alegando que o ministro seria um dos chefes de uma quadrilha que estaria operando milhões em propinas, e como agente da Interpol, que chefiou uma das maiores apreensões de lavagem de dinheiro, onde acusou formalmente os membros do Poder Judiciário de estarem levando dinheiro ilícito para fora do país. O presidente... Pessoal, o buraco vai muito mais embaixo, hein? Você tá doido, cara. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Vamos ouvir aqui o Eduardo Bolsonaro, o que ele fala disso tudo que tá acontecendo aqui, ó. Dá o like aí, pessoal, e compartilha aí já já. A gente vai falar do Coronel do Exército, tem a informação do Coronel do Exército. Só tô esperando chegar mais gente aí. Bora lá ouvir o Eduardo. O que me deixa indignado aqui, né? Esse pessoal mentir pelo mundo inteiro, né? Dizendo que havia uma ditadura em curso no Brasil quando o presidente era Bolsonaro. Quando, na verdade, Bolsonaro não censurou nenhum deles. Todos eles estavam podendo sair do Brasil, todo mundo estava com seu passaporte, todo mundo tinha rede social, nenhum jornalista de esquerda teve sua conta bloqueada. E olha que eles fizeram muita coisa agressiva, né? Chegaram a jogar bola com a cabeça decapitada do Bolsonaro. Vocês lembram daquela peça publicitária. Mas daí, eles vêm querer dizer que eu sou uma ameaça. Por que eles podem? Inclusive, eles foram antes ao exterior para fazer isso. E eu
quando eu realmente estou defendendo pessoa que foi censurada, jornalista com conta bloqueada, jornalista sem passaporte, Clezão que morreu na cadeia, golpe de Estado da Disney, que querem colocar, né, condenações de até 40 anos contra o Jair Bolsonaro, por que eu não posso? Por que eu passo a ser uma ameaça à democracia? Isso aqui é para deixar na cara, né, para mostrar para todo mundo que no Brasil já não existe mais justiça. No Brasil existe uma ditadura. Esse é o termo correto para a definição hoje do que está acontecendo no Brasil. Um deputado federal que sai do país e que daí, né, num jogo combinado, numa armação total, os seus opositores do PT pedem seu passaporte. E o juiz que disse que queria me pegar vai, né, o juiz que forjava relatórios para incriminar outras pessoas nos seus inquéritos que ele mesmo comandava na STF, segundo as matérias da Folha, do Glenn Greenwald, jornalista vencedor do Pulitzer. Esse cara vai e começa a colocar à frente, adiante, um esquema, uma fraude judiciária para tentar pegar meu passaporte. Uma fraude judiciária porque é o seguinte, ele já tem a sua opinião formada. Ele mandou para a PGR só para ver se consegue dar alguma tintura de democracia nisso. E a PGR, muito provavelmente, né, vai fazer o jogo dele, assim como está fazendo na questão do golpe de Estado. Mas ainda que não faça, eu pergunto para vocês, se coloca no meu lugar, você ficaria tranquilo de continuar denunciando esses abusos? Depois disso tudo feito, sendo que o Alexandre de Moraes no passado já passou por cima das ordens da Procuradoria-Geral da República? Eu cito dois exemplos aqui. Um exemplo foi em maio de 2025, quando, mesmo tendo parecer contrário da PGR, ele montou uma operação da Polícia Federal para cumprir mandado de busca e apreensão contra o presidente Jair Bolsonaro. E depois a própria abertura do inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, até hoje, 2025, não acabou. 6 anos de investigação, não conseguem provar nada. Esse inquérito foi aberto sem, né, que a PGR se pronunciasse. E, após Dias Toffoli abriu, na verdade, ele não fez uma distribuição, sorteio, para ver quem comandaria, né, com isenção esse inquérito, que não deveria nem ter sido aberto. Mas vamos lá. O Dias Toffoli foi e nomeou o Alexandre de Moraes direto relator desse inquérito. Então, o Alexandre de Moraes, ele é o linha de frente para cometer essas arbitrariedades todas. A gente vai fazer justiça com linha de frente. Os demais são livres para seguir a Constituição ou ter o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Não estou fazendo uma ameaça. Eu só estou concluindo. Ou vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes vai ser sancionado, depois vem alguém e começa a levantar as bandeiras da censura, chuta o X daqui, dá um abraço lá na mulher que fala palavrão pelo Elon Musk, congela a conta da Starlink e tudo certo? Vocês têm certeza mesmo que isso daí é uma possibilidade? E perfeito. Vocês acham mesmo que o mundo vai acreditar que vocês estão defendendo a democracia querendo pegar o passaporte do deputado federal mais votado de toda a história do país? Que agora, né, tudo indica, será o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vocês realmente acreditam que isso é uma boa estratégia? Toda ditadura, gente, antes de terminar, ela dá uma apertada, né, na repressão. Isso daí é o normal. A gente vai ver qual vai ser os últimos esperneios aí do Alexandre de Moraes. Eu estou gostando de ver algumas matérias da imprensa. Né, já saiu lá que ministros da STF estão discutindo se o ritmo, né, acelerado do processo contra Jair Bolsonaro. Eu relembro aqui um inquérito que ficou meses, quase ano, na Procuradoria-Geral da República, com uma equipe de procuradores debruçados em cima do inquérito do chamado do golpe de Estado da Disneylândia, e agora dão 15 dias para a defesa de Jair Bolsonaro apresentar a defesa, para os seus advogados apresentarem defesa. Coisa mais comum que existe no processo é a dilação desse prazo, mas isso daí foi negado aos advogados de Jair Bolsonaro. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Né? A gente já não tem mais opção. A nossa opção é lutar contra essa ditadura e contem comigo. Talvez eu tenha nascido só para esse momento aqui. Só para estar aqui hoje, né, usando uma rede de contatos que eu fiz, que eu nunca imaginei que serviriam para isso. A nossa ideia é sempre atrair mais investimento no Brasil, porque isso daí significa mais geração de emprego, né, mais pujança econômica. Esse sempre foi o meu objetivo como deputado. E vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. E aí, pessoal, na sua opinião, o Eduardo Bolsonaro, ele deveria ficar lá ou vir embora? Vou levantar essa enquete aí. Na sua opinião, o Eduardo Bolsonaro deveria ficar lá ou vir embora? Nós vamos falar do general aí, do coronel, daqui a pouco, tá? O coronel que peitou o Moraes aí. Fica na live aí, porque a gente vai falar do coronel que peitou Moraes. Chicote estralou, hein? O coronel foi pra cima, peitou Xandim. O trem ficou feio, tá?
A gente vai falar disso já já aí. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Preste atenção, pessoal. Já vai deixando o like aí, pessoal. Senta o dedo no like aí, se você puder. Nos ajude aí rapidinho. Dá o like, compartilha essa live aí, porque é de extrema importância que mais pessoas possam acompanhar a nossa transmissão aqui, beleza? Vai chegando aí, sentando o dedo no like, compartilhando aí, para que mais pessoas cheguem aqui. O trem tá ficando estreito. A situação tá ficando mais do que degradante. Preste atenção. O negócio tá... A giripoca não tá piando, não. Ela tá gritando, né? A giripoca tá berrando, esperneando e gritando pro lado do camarada aí. Novos vídeos aqui do dia 8, esses vídeos inéditos. Dá uma olhada nesses vídeos aqui, os verdadeiros golpistas, ó. Dá uma olhada nesses vídeos. Olha isso. Olha isso. Antes do pessoal chegar lá dentro, olha os vídeos proibidos aí que o Dino escondeu, ó. Isso é só uma porcentagem, né? Antes do pessoal entrar, já tinha gente lá dentro, pessoal. Olha isso. Agora os vídeos estão pipocando. Tá pipocando agora, olha lá. Isso aí é tudo antes do povo chegar lá, né? Antes dos patriotas, ó. O pessoal é tão burro que esqueceu que lá tinha câmera e entrou primeiro, né? Vai vendo, Brasil, vai vendo. Vai vendo. Vai vendo, pessoal, vai vendo. Isso aí é os baderneiros, chegou primeiro. A equipe de baderneiro chegou primeiro lá. Os vídeos estão vazando agora. Para tudo até lá tá tendo vídeo. Qual será a narrativa agora para explicar isso aí? Qual será a narrativa deles agora? Para explicar sobre isso aí, hein? Qual será a narrativa da canhota? Tudo antes dos patriotas chegarem. Os baderneiros já estavam lá dentro, pessoal, fazendo a festa. A festa da Selma, né? A tal festa da Selma. A tal festa da Selma. Olha lá. Estava acontecendo a todo vapor lá dentro. Agora a casa vai cair mesmo. Olha lá. Ó. Os patriotas estavam tudo do lado de fora e já tinha gente lá dentro. Como que esse pessoal entrou lá? Os vídeos estão pipocando, pessoal. Tá pipocando. Os vídeos estão sendo repercutidos, estão reverberando aí esses vídeos aí. E o chicote de aço está estralando pro lado do careca, hein, família? Daqui a pouco a fala do coronel. Dá o like aí, pessoal. Dá o like aí. Vamos ouvir aqui a Ana Paula Henke. Eu tenho mandado muito material aqui para os gabinetes de congressistas americanos e de articulistas do Partido Republicano também, sobre todos esses desmandos, né, que estão acontecendo no Brasil. A nossa equipe fantástica da Revista Oeste tem
traduzido para o inglês algumas matérias, alguns artigos importantes explicando todas as situações, né, bizarras, inconstitucionais, que nós só testemunhamos em regimes totalitários do Brasil de hoje, de 2025, mas teve uma coisa, Paula, tudo as pessoas me perguntam, né, alguns detalhes, por exemplo, alguma dúvida que ficou, mas teve um arquivo que eu mandei, Paula, que eu coloquei legenda em inglês, que eu mandei. Esse arquivo eu recebi mais de 8, 9 respostas questionando se aquilo era o que estava acontecendo. O Brasil ficou chocado diante desse vídeo e os Estados Unidos também. Vamos rever, Ubinha. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações de responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. O que acontece, Paula e parceiros, o que eu recebia de resposta eram perguntas questionando como é a lei no Brasil no caso de uma delação, né, que é o plea deal ali. E aí eles questionavam se na delação o juiz do caso, se é ele que conduz uma delação. E aí, questionando sobre a ameaça feita à família do Mauro Cid, eles me perguntam quem é esse senhor ali na tela direita do Alexandre de Moraes. Eu explico que é o PGR, que é o Attorney General. E aí eles perguntam, é um vai e volta assim, mas não dá para entender. Então, Paula, eu trouxe esse vídeo mais uma vez, agora com legendas em inglês, porque esse vídeo correu aqui os bastidores do Congresso americano, exatamente para ligar na pergunta que você me fez. Eu acredito sim que essa peça muito bem estruturada da defesa do presidente Bolsonaro, ela será traduzida para o inglês, teremos a versão em inglês, e essa versão também vai chegar aqui nos Estados Unidos, e será mais uma peça nesse quebra-cabeça estranhíssimo do Brasil totalitário de 2025, sob o império de Alexandre de Moraes. Agora, família, a gente vai falar do coronel. Preste atenção o que o coronel fez, hein? Ou melhor, o que o coronel falou. Preste atenção. Moraes será denunciado pelos familiares do preso do 8 de janeiro como ditador. Vamos só ouvir essa parte aqui, eu já falo, coloco aí a questão do coronel. Vamos ouvir. São dos familiares e vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV preparou um dossiê para denunciar o que considera violações em série aos direitos humanos. A ASFAV entregou à oposição na Câmara um documento catalogando 59 ofícios enviados nos últimos 2 anos para órgãos do governo e entidades que defendem os direitos humanos no país. A associação relata casos de tentativas de suicídio, má qualidade da alimentação, distribuição de água suja, falta de banheiro e material de limpeza.
O documento também constata o cerceamento ao direito de defesa dos acusados por parte do Supremo Tribunal Federal. O dossiê enviado pelas famílias está em análise pelo gabinete do líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco. A ideia é criar uma comissão externa para apurar as denúncias. E a gente segue nesse assunto porque o nosso contato agora é com a advogada Gabriela Ritter, ela que é presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Presta atenção, gente. Presta atenção. Gabriela, muito boa noite, obrigada pela entrevista, obrigada pela participação aqui em Oeste Sem Filtro, parabéns aí pelo trabalho de organizar e dirigir essa entidade. Gabriela, queria falar um pouquinho sobre esse dossiê, mas antes, trazer aqui para quem nos acompanha um panorama dessa associação, que ajuda tanto os envolvidos no 8 de janeiro, como também os familiares. Hoje, quantas pessoas são afetadas, são atendidas direta e indiretamente pela ASFAV, e como a entidade se mantém, Gabriela? Boa tarde, Paula. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje pela primeira vez. A nossa entidade ela atua em várias linhas de atuação. Então, a primeira delas é a pressão política, trabalhando dentro do parlamento desde o início em que as violações começaram a acontecer. Nós trabalhamos também na parte de voluntariado, nós temos várias pessoas que atuam, atendem psicologicamente, juridicamente as pessoas e também financeiramente através de doações que a entidade recebe. Todo o nosso trabalho ele é voluntário, então ninguém recebe nada por fazer esse trabalho, é uma questão assim civil, uma questão de sentimento de amor a essa causa e as violações que as pessoas sofrem, é a nossa contribuição que a gente pode estar fazendo, tendo em vista que uma das pessoas envolvidas é o meu pai, então desde o início eu entrei nisso por essa situação. É o pai da presidenta lá. Agora vamos ouvir aqui, família, ó, Pavinato, ele trouxe informações aqui precisas e contundentes sobre tudo isso aí, inclusive desse questão do general. Para o grande assunto do dia. Todo mundo se lembra que a PGR, ela protocolou uma denúncia há pouco mais de 2 semanas contra 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por liderança intelectual, da depredação de patrimônio público, etc. e tal. Nessa denúncia que foi feita pela PGR, um dos denunciados é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque diz a denúncia, coloca a denúncia dentro do rol dos denunciados um deputado federal. Pois bem, deputado federal tem foro privilegiado na STF. A questão é, quando essa denúncia foi protocolada, nós fizemos uma análise profunda dessa denúncia e nós chegamos à seguinte conclusão. É uma peça de fofoca. Seria muito melhor o Léo Dias ter escrito e protocolado. É uma vergonha, é um assinte, uma peça, nós comentamos naquela oportunidade, que foi cindida em 5 denúncias diferentes. O Ministério Público Federal cometeu fake news, porque às 20h50 do dia do protocolo, a PGR ela tinha denunciado apenas e tão somente 14 pessoas, e ela publicou notícia de que tinha denunciado 34, o que foi uma grande mentira. Uma peça porca, dividida, 34 denunciados, dividido em 5 peças, e a PGR dizendo que era para dar mais liga, para dar mais sentido a cada uma das denúncias, ou a cada grupo de denúncias. Mas o fato é que as 5 petições de denúncia eram exatamente iguais, até com os erros de diagramação. Não mudava nenhuma palavra, a não ser o endereçamento dos denunciados.
e uma denúncia que, quanto ao presidente Jair Bolsonaro, não tinha prova nenhuma. Nenhuma. E fizemos toda essa análise. Ontem à noite, venceu o prazo de 15 dias para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro oferecer a sua defesa prévia. Por que defesa prévia? Porque o Ministério Público da União, representada pela Procuradoria-Geral da República, faz a denúncia. Essa denúncia ainda não foi aceita. Pode ser que ela seja rejeitada. Pode ser que. A defesa do ex-presidente pediu mais prazo. A PGR e o Alexandre de Moraes negaram. Então, mesmo assim, em 15 dias, cumprindo o prazo legal, a defesa prévia, porque virá outra defesa, caso esta denúncia se transforme em uma ação penal, ela foi apresentada. E essa peça, ao contrário do lixo jurídico, da imprestabilidade jurídica, dessa verdadeira denunciação caluniosa que representa a denúncia, a defesa prévia do presidente Jair Bolsonaro é um primor. Eu estudo há décadas direito, estudo até hoje. Eu poucas vezes vi uma peça tão bem escrita e tão didática. É uma aula de direito penal. E ela resume muito bem tudo aquilo que a gente vem debatendo ao longo do tempo aqui neste programa, no Faroeste Brasileiro. E ela gira em torno de 10 eixos. Eu peguei as 129 páginas, fiz um resumo, porque essa petição ela se divide em 10 temas, 10 eixos temáticos, e todos eles são comprovados documentalmente pelo advogado, pela defesa do Jair Bolsonaro, são comprovados pela legislação, ou seja, são comprovados documentalmente e têm farto fundamento nas leis, na jurisprudência e na doutrina. E uma grande questão é jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência, decisões a favor de Bolsonaro tomadas em outros casos e que se aplicam no caso de Bolsonaro, neste momento, tomadas por Toffoli, Fux, Gilmar Mendes, Edson Fachin, por exemplo. Então, vamos a esse resumo para que a gente passe ao debate. 10 eixos temáticos. Primeiro, julgamento pelo pleno. E eu vou, a cada eixo temático, eu vou citar um trecho da petição. Então é sempre entre aspas. O que diz a petição? Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal do Pleno. Segundo eixo temático, juízo de garantias. Cito a petição. Ao mesmo tempo, no âmbito desse egrégio tribunal, desse egrégio Supremo Tribunal Federal, são parcas as medidas possíveis contra as decisões do ministro relator. Não foi sem razão que, ao analisar a figura do juiz de garantias, o digníssimo ministro Luiz Fux destacou que a legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Veja, Alexandre de Moraes é protagonistíssimo, né? Ele é tudo, é o protagonista, o herói, o vilão e o coadjuvante, vamos dizer assim. Terceiro tema dessa defesa, incompletude da prova. Esse ponto, ele é o que mais irrita o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes cospe fogo, segundo fontes que estiveram com ele nas últimas semanas, e o assunto que mais o irrita não é nem o projeto de lei dos Estados Unidos. É a insistência dos advogados de defesa em dizerem a verdade. Qual é a verdade? Alexandre de Moraes não disponibilizou a totalidade das provas que foram levantadas no inquérito, segundo o qual a Polícia Federal fez o seu relatório que embasou a denúncia. Embasou entre aspas, porque a denúncia é uma coisa sem pé nem cabeça. Vejam, senhores, a PGR ela teve todo este tempo para fazer uma denúncia.
E o PGR falava, vai ser depois do Natal, vai ser depois do Ano Novo, vai ser depois do Carnaval. E num certo momento esta denúncia veio a queimar roupa, mas a PGR já tinha levado muito tempo. E a defesa ela mostra claramente, e comprova inclusive por ofícios da autoridade policial, que aos advogados de defesa não foram disponibilizados todos os elementos probatórios. Não foram. Foram disponibilizados trechos, foram disponibilizadas transcrições, mas não foi disponibilizado todo o conjunto probatório. Por exemplo, coisa de 38 pessoas, 38 celulares foram apreendidos. Nos autos, só contém análise de 7. Onde estão os outros 31? Não foram disponibilizados. Não foram. E tem mais. A questão do prazo é porque, se você olhar tudo o que é mencionado nessa denúncia louca da PGR, o advogado ele tem 81 mil páginas para analisar. 81 mil no mínimo. Então 15 dias não é um prazo razoável para se falar em ampla defesa, que é um princípio da Constituição. Mas o Alexandre de Moraes está cagando para isso. A PGR também está cagando. Aliás, o PGR, os dois estão cagando para qualquer memória jurídica que eles queiram deixar como legado. Quarto tema, document dump. O que é o document dump? Document dump é a denúncia. Ela foi citando coisas e não comprovava coisas, e ao todo de tudo, ela se referia a mais de 81 mil folhas. E a forma como ela foi apresentando, elencando os fatos, não apresentava, contudo, o link com as provas, tornando impossível, diante de um volume tão extenso de autos e documentos e pastas e arquivos e processos digitais e narrativas que não encontram respaldo nesses documentos, que isso é reconhecido na jurisprudência como document dump. Você pega um número quase que impossível de ser analisado e diz, olha, não estou falando Lé com Cré, mas isso está tudo no meio dessas 81 mil folhas. Passa para o 5 aí, Fred, pode subir do 4 para o 5, nós vamos para o quinto eixo temático da defesa, que ela diz o seguinte, o quinto eixo temático, ele fala, depois do document dump, da ilegalidade do inquérito 4878. O inquérito 4878, ele nasceu de uma notícia, de um fato possivelmente criminoso, que o TSE deu ao Alexandre de Moraes. E o que diz a lei? A lei diz que quando vem uma notícia de crime, ela tem que ser passada para a PGR. E a PGR é que tem que requerer um inquérito. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes mesmo tocou o inquérito sozinho. E o que é mais grave, senhores? O que é mais grave? Quando em 2022, o então PGR recebeu o relatório da Polícia Federal, e esse relatório não dizia Lé com Cré, ele pediu o arquivamento desse inquérito. Por incrível que pareça, contra toda a jurisprudência e toda a legislação, o ministro Alexandre de Moraes não aceitou. Porque tem jurisprudência do STF dizendo, quando o PGR pede o arquivamento, tem que arquivar. Ele não aceitou. E sequer notificou o PGR para ele pedir providências adicionais. Ele peticionou sigilosamente a Polícia Federal, mandou sigilosamente uma ordem à Polícia Federal para ela se aprofundar em questões. Não analisou o pedido de arquivamento, ignorou, portanto, e desse inquérito nasce
a petição que vicia todo esse processo investigatório e da qual nascem todos os argumentos, entre aspas, né, fantasiosos, mas argumentos da PGR para essa denúncia contra o Bolsonaro. Sexto tema, nós falamos aqui, só para vocês se lembrarem, do julgamento pelo pleno do juiz de garantias, da incompletude das provas, do document dump e agora nós falamos da ilegalidade do inquérito dentro do qual nascem as denúncias contra o Bolsonaro. Nós vamos para 6, Fish Expedition, que é um procedimento, é uma forma de proceder na investigação absolutamente inconstitucional. E onde é que a defesa comprova a inconstitucionalidade? Nos votos dos próprios ministros do STF. Cito Carmen Lúcia, cito Toffoli, cito Celso de Mello, cito, por fim, Gilmar Mendes. Depois, sétimo tema, violação do sistema acusatório. O Código de Processo Penal proíbe que o juiz tome iniciativas. E como fica demonstrado pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina e pelos documentos que a defesa junta no processo, o Alexandre de Moraes, ele requeriu provas a todo momento e quando ele não se satisfazia com o resultado, ele ordenava que a sua Gestapo procurasse mais provas ou fosse mais criativa. 8. Nulidade da colaboração premiada do Mauro Cid. O que nós falamos aqui é exaustão. Ele foi preso no caso da vacina. Ele assinou a colaboração premiada. Quando disseram a ele que a filha estava investigada, e mesmo assim, mesmo se tivesse validade, o Mauro Cid teve a sua colaboração divulgada insistentemente pela imprensa, assinou, foi a polícia, falou tal coisa, e a lei manda que a colaboração ela seja sigilosa, que nós não saibamos sequer que tratativas houveram entre um colaborador e a instituição da persecução criminal. Fora isso, a revista Veja soltou a matéria que ele foi coagido a dizer o que ele disse. E de tantas inconsistências e contradições, teve uma audiência com o ministro Moraes, que ele não poderia ter feito. E nessa audiência, Cid só disse o que disse porque Alexandre de Moraes ameaçou seu pai, sua mulher e sua filha. Mais ainda, se Mauro Cid tivesse dito coisas contraditórias, o que fez, a única coisa que a lei e o próprio contrato da colaboração permitiam é que a colaboração fosse anulada e não restaurada e não recalchutada numa audiência com o ministro que não poderia ouvir o colaborador. Depois desse 8º eixo temático, nós temos o 9º, onde a defesa ela apresenta as contradições da denúncia e a ausência de provas. Mostra que a narrativa ela é totalmente fantasiosa, contraditória e que não apresenta nenhuma prova só contra o presidente Bolsonaro, como nós trouxemos aqui no dia da análise da denúncia. E por fim, o 10º tema da defesa é o ativismo judicial. E eu cito aqui um trecho da petição para finalizar esse último tema da defesa, que é o seguinte: vale lembrar breve trecho da manifestação do ministro Gilmar Mendes no julgamento do habeas corpus número 164493, Distrito Federal. A relatoria do ministro Edson Fachin, em que figurava como paciente o presidente Lula e que discutiu a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. Aspas para o ministro Gilmar Mendes. Há alguns anos, compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa que invoca para si um projeto de moralização política. A história recente do Poder Judiciário brasileiro ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político cuja tônica assentava-se na instrumentalização
do processo penal, na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e principalmente da dignidade da pessoa humana. Contudo, aqui vamos muito além de qualquer limite. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de um modo ilegítimo. Não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras. Fecho aspas para o ministro Gilmar Mendes. Doutor Cláudio Caivano, quando eu comecei a advogar, tinha um professor meu que dizia o seguinte: é complicado que um advogado escreva um livro, porque pode ser que ele tenha um cliente que precise da tese contrária defendida por ele e publicada. O juiz não. E, em especial, o ministro Gilmar Mendes, que tem farto e fundamentado corpo decisório, em um sentido que seria capaz de apontar o ministro Alexandre de Moraes como o maior vilão da história do judiciário brasileiro. Nesse momento, parece que ele se esqueceu de decisões que ele tomou até anteontem. E aí fica a pergunta: será que, apesar do brilhantismo na defesa dos advogados do presidente Jair Bolsonaro, da didática, da demonstração clara e inequívoca que esta denúncia é criminosa, será que mesmo diante do melhor direito, da melhor jurisprudência, da melhor doutrina e dos fatos realmente comprovados de forma lógica, será que mesmo assim nós vamos ter uma segunda sensação? A primeira eu tive no caso do Clezão, que é os juízes da Suprema Corte, do que sobrou da Suprema Corte, que de Suprema hoje não tem nada. Vai ser o gosto amargo na boca de trazer os fatos comprovados, o melhor direito, a melhor jurisprudência e a melhor doutrina, e tudo isso ser solenemente ignorado pelo Supremo Tribunal Federal? Deixa eu pegar um fôlego aqui, né, para essa pergunta dificílima de responder. Dificílima quando a gente acredita no direito, quando a gente acredita na possibilidade de se chegar, de se atingir a justiça. Coisa que tem ficado não só rara no Brasil, como você acabou de narrar aqui, nesses 10 pontos da defesa, mas mais que isso, né? Tem ficado patente que hoje a justiça simplesmente não existe. E eu gosto muito da definição de justiça do Friedrich von Hayek, né? Que a justiça nada mais é do que o resultado da comparação da conduta de um indivíduo para com a lei. E com esse gancho, eu vou tentar responder a tua pergunta. Lindo o que o Gilmar Mendes disse, né? E que está nos anais do direito, está nos anais do Supremo Tribunal Federal. Será que vão tirar dos anais do direito e colocar nos nossos? É o que eu tô avaliando, né? Veja só, eu anotei 6 pontos aqui para falar para você, vou colocar dentro dessa resposta. Primeiro, eu tentei durante muito tempo entender o que era PET. Petição disso, petição daquilo, descobri que ela nada mais é do que um procedimento extraterrestre trans. Ele pertence a outro mundo, mas ele pensa que pertence ao mundo do direito. Depois você tem a questão do prazo legal que você citou agora, né? É o prazo legal, está na lei. É legal porque está na lei. Mas não, o consórcio de mídia, quando apresenta isso para a população, tem apresentado como prazo do Alexandre de Moraes. Então, quando você tem o consórcio de mídia, você lá no prenúncio, aqui no comecinho da transmissão, você disse muito bem, quando o consórcio passa a defender o que o Estado, ou o governo que representa o Estado naquele momento, Estado naquele momento, não existe mais imprensa. E a nossa imprensa tem feito um desserviço. Vale lembrar, quanto a prazo, o Alexandre de Moraes, no caso do Clezão, eu gosto sempre de trazer porque foi uma vítima fatal, ele perdeu a vida. Sim. Uma esposa ficou sem marido e 2 filhas ficaram sem o pai. Um momento crucial para a vida delas. Alexandre de Moraes, a lei impõe ao ministro Alexandre de Moraes o prazo de 90 dias para
revisão da prisão preventiva. Moraes não só ignorou 90, como ignorou 180, como ignorou 270, como ignorou 300, e só não ignorou mais porque o Clezão insistiu e morreu. Agora eu pergunto, Alexandre de Moraes pode desrespeitar em 300 dias o prazo legal? E a defesa do Bolsonaro não pode ter mais do que 15 dias para analisar mais de 81 mil folhas? Pois é, e aí continuando, né? Você também citou jurisprudência. E aí nessa mesma toada que você acabou de dizer, eu lembro, e eu tenho acompanhado isso há 2 anos por conta desses processos, a única jurisprudência respeitada por Alexandre de Moraes é a de Alexandre de Moraes. Ele se baseia em decisões anteriores dele mesmo para fundamentar. Eu vou dar um exemplo claro e clássico que aconteceu recentemente. O pedido de prisão, né, o mandado de prisão exarado por ele para Flávia Magalhães, que é uma cidadã americana. Não tinha fundamento legal. O fundamento legal é você descumprir minhas decisões. Mas as suas decisões são ilegais, porque não existe crime de fake news. Mas vamos voltar aqui ao nosso ponto. E aí tem toda a peça muito bem feita como foi essa, e eu vi o resumo, eu não li a peça ainda, mas vou me ater, eu li a denúncia, né, que mais parece um conto da carochinha de reinações de narizinho, né? Lembrando que carocha lá em Portugal é um besouro, mas ficou conhecido como uma baratinha por conta do sítio do Pica-Pau Amarelo. A carochinha está envergonhada com aquelas 272 páginas do Gonô, quer dizer, do Gonê. Então eu elenquei só alguns pontos que são causas de nulidade, seja absoluta, seja relativa. Incompetência de foro. Como você muito bem disse, só tem um deputado federal no rol. Para você trazer a conexão, ele precisaria ter sido denunciado antes dos demais. Súmula 704 do próprio Supremo Tribunal Federal. Ponto. Suspeição. Flávio Dino e Zanin processaram Bolsonaro quando não eram juízes do Supremo. Cerceamento de defesa, como você disse. Dino chamou nominalmente, para quem quisesse ouvir, Bolsonaro de demônio. É isso. Cerceamento de defesa, como você disse, não preciso nem explicar demais, que você já muito bem explicou. A ausência do duplo grau de jurisdição, por isso eles chamam o juiz de garantia para tentar lançar a mão de uma atenção para o tribunal, para ele prestar atenção naquilo que ele está fazendo. Agora, preste atenção aqui, família. Vamos falar do coronel aqui, ó. Cadê aqui o coronel? Aqui, ó. Vamos falar disso aqui agora. Dá uma olhada aí, ó. Tenente Coronel surpreende e denuncia Moraes como testemunha. Preste atenção aqui, ó. Tenente Coronel Bezerra, do Exército Brasileiro, um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa e a tal tentativa de golpe de Estado, apresentou sua defesa preliminar ao Supremo nesta quinta-feira. Em um movimento inusitado, indicou como testemunha o próprio relator do caso, o ministro Alexandre. Ele, o tenente-coronel, argumenta que Moraes, por ter sido apontado como alvo de um suposto plano golpista, deve ser ouvido como vítima. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa teria elaborado um plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que previa atentados contra Moraes, o Barbudo e o Chuchu. A defesa do militar, preste atenção, sustenta que o pedido de oitiva do ministro ocorre em intenção de promover uma defesa antítica, mas sim para garantir um direito técnico efetivo. Segundo o advogado, o nome de Moraes aparece 43 vezes na denúncia da PGR, o que justificaria seu pedido, seu depoimento. Além de Moraes, o tenente-coronel inclui em sua lista de testemunha o ministro Flávio Dino, o presidente Barbudo e outros 5 pessoas. Preste atenção no caso do coronel. No caso de Dino, a defesa afirma que à época dos atos de 8 de janeiro, ele era ministro da Justiça e poderia esclarecer as medidas adotadas pelo órgão, segundo a segurança, para conter
os ataques às instituições democráticas. Família, agora vem comigo aqui. Tem algo mais grave aí, segundo informações, o FBI estaria de malas prontas para chegar no Brasil. É isso mesmo, tá aqui, ó. FBI de malas prontas chegando no Brasil. Entra comigo na matéria aqui, pessoal, ó. Você vai clicar nessa capinha, vão todo mundo para lá. Essa matéria aí é uma matéria extremamente importante, tá? Vai ser uma live rápida lá, nós vamos direto ao assunto. Mas vamos entender aí o que está acontecendo. Será que é verdade isso aí, pessoal? FBI agora aqui no Brasil, agora o chicote estralou, né? Segundo informações aí, o cara que não penteia não tá nem dormindo à noite por conta dessa matéria aí. Clica nessa capinha aí, ó. Só você clicar aí, você será direcionado para lá e vamos entrar ao vivo lá agora. Clica aí que te espero lá.